Gente, nós temos mostrado aqui no Cidade Alerta casos de desaparecimentos. Inclusive, ontem nós nos dedicamos aqui a um bom tempo do programa a mostrar o caso do Genilson, que continua desaparecido, O Genilson não tem pista ainda sobre ele. E nós vamos mostrar hoje, na edição de hoje, um caso que começa também com um desaparecimento e termina de uma forma terrível, terrível. É o caso do seu Hildo Josias, de 57 anos. A foto dele está na tela. O seu Hildo é um tenente reformado do Corpo de Bombeiros. Tenente reformado do Corpo de Bombeiros, sargento reformado do Corpo de Bombeiros, perdão. Um sargento reformado do Corpo de Bombeiros, torcedor do Flamengo, que morava em Cruz das Armas. Esse homem, sargento reformado, morava só lá em Cruz das Armas. E esse rapaz, esse senhor, cuidava da mãe. Ele dava atenção à mãe que precisava de cuidados mais específicos. Tem um filho que mora em Campina Grande. E todos os dias, preste atenção, ele sai de casa e vai até a casa da mãe. Cuidar das primeiras ordens, digamos assim, e começar o dia da mãe que precisa de cuidados. Veja só. Quando foi ontem, ele não chega pela manhã na casa da mãe como de costume. A mãe dele desconfia. Oxê, cadê meu filho? Todos os dias ele vem aqui cedo, prepara meu café, toma a benção, resolve minhas coisas, dá meu remédio. Por que ele não veio até essa hora? Não aparece. A mãe dele pega o telefone e liga para o neto, filho do sargento. Meu filho, tudo em paz aí em Campina? Tá, minha avó, a benção? Tá tudo tranquilo. Olhe, seu pai não chegou aqui na minha casa ainda. Tô achando estranho porque ele nunca falta. Ele nunca vem. Tem alguma coisa estranha que seu pai não apareceu aqui ainda hoje. Vê o que é que você pode fazer com o neto lá em Campina, filho dele, certo? O filho desse rapaz liga para o tio, irmão do sargento, e diz, olha, tio, o tio inclusive dele é da PM, certo? Coronel, né? Chenel. Coronel da PM. Liga para o tio coronel. Tio, papai não apareceu na casa de vovó. Tem alguma coisa estranha, porque ele sempre aparece. Ele nunca falta. E aí começam a dar já ele como desaparecido. Desaparecido. Os parentes vão até a polícia e registram a queixa de desaparecimento. O irmão de Hildo foi até o IML. Por que ele foi até o IML? Hoje pela manhã, em Santa Rita, atenção, Paraíba, é encontrado um corpo nesta área que vocês estão acabando de ver, tá na tela, um corpo com sinais de execução e de muita violência. Detalhe, a vítima, o corpo, com as mãos decepadas.
arrancaram as mãos da vítima. Na vítima também sinal de extrema violência. Uma facada contusa severa na região do pescoço. E uma facada na boca, na região da boca, esfacelando inclusive a parte superior do rosto da vítima. A família vai ao IML e recebe a confirmação. Infelizmente, era o sargento reformado que tinha sido reconhecido. Quando um parente chega na casa onde ele morava, sozinho em Cruz das Armas, o detalhe intrigante: cadeados arrombados. Os cadeados estavam arrombados e dentro da casa não havia sinal de que nada havia sido furtado. Ou seja, a vítima foi arrancada de dentro de casa e executada. Alamara Barros acompanha o caso desde cedo e com total exclusividade. Está pronta, inclusive, a nossa repórter. Mais um caso que a Alamara se dedica. Quero mais uma vez parabenizar a nossa equipe do Cidade Alerta, o Faro Jornalístico, o nosso diretor Esteniel, que desde cedo se depara com esse caso e com um tino do jornalista, o feeling do jornalista, escala a Alamara e diz: pode ir por aqui, que esse caso tem pano para manga. E não dá outra. A Alamara Barros, acompanhando com exclusividade, narra pra gente o desfecho dessa história. Boa noite, Alamara. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. Olha, a gente está aqui no bairro Cruz das Armas desde o início da tarde de hoje, Fábio, justamente aí para trazer os desdobramentos desse caso do sargento reformado do Corpo de Bombeiros, e a gente está exatamente na frente da casa onde teve o portão arrombado. A gente ainda mostra aqui, olha, Ricardo, nosso cinegra vai mostrar agora um dos cadeados quebrados, mas eram 4 cadeados quebrados, né? A gente chegou aqui, tinha familiares, um dos irmãos, inclusive, que não quis gravar com a gente, mas foi muito gentil, passou as informações que poderia passar. E aí, quando a gente chegou, ele já tinha colocado novos cadeados, já tinha ajeitado que estava arrombado. Agora, o que é estranho, que você já até falou, Fábio, é que ao entrar na casa não tinha nada revirado, não tinha nada fora do lugar, inclusive uma TV grande continua no lugar. A carteira dele com vários cartões de crédito, cartões de banco, né, cartões bancários, continuavam ali na carteira dele também, ou seja, não foi furtado nada, não foi tirado nada do lugar que estava aqui dentro da casa. A única coisa que eles vieram buscar foi mesmo o Rildo Josias, de 53 anos. E conversando com o irmão, eu perguntei: vocês têm conhecimento de que ele teria alguma inimizade, algum envolvimento com organizações criminosas? Ele disse: jamais, né? Até porque sargento reformado do Corpo de Bombeiros, tem um irmão coronel da Polícia Militar também. O único problema que ele tinha era com bebidas, mas isso também não ultrapassava os limites, né? Por exemplo, era sempre muito unido com os irmãos. A mãe tem mais de 80 anos, na verdade está prestes a completar 90 anos, né? Fez 89 agora recentemente, no final de janeiro, onde todos os filhos se reuniram, comemoraram o aniversário da mãe. O irmão estava me mostrando aqui as fotos, então ele nunca teve problema nem sequer com os irmãos. E esses irmãos, eles se revezavam para cuidar da mãe, porque a mãe requer aí de cuidados especiais. Então existe uma escala, a própria família fez essa escala, onde cada irmão tem o seu dia de cuidar da mãe. E hoje era o dia do Rildo e ele não apareceu. A família já estranhou, porque apesar de ele gostar de beber, ele nunca faltava o dia que era a escala dele de cuidar da mãe, coisa que ele fazia com muita excelência, inclusive, né? O irmão
me relatou isso também, que ele tinha um amor, um carinho pela mãe e era o filho queridinho dela também. E assim ele falou, né? Como os outros irmãos também reconhecem que ela tinha um apego por ele. Então, assim, uma dor imensurável. Ela já está sabendo da notícia, a família já está toda lá dando os amparos necessários. Uma mulher que necessita de medicamentos para vários problemas de saúde, né? Então, assim, e saber dessa notícia, desse crime brutal e cruel, como o Rildo foi assassinado, a família não entende, porque até agora a motivação é um grande mistério. Andando por aqui, pela rua, eu tentei conversar com alguns vizinhos populares e tem pessoas que conhecem via a rotina aqui do Rildo, e a única coisa que eles notavam assim no dia a dia dele é que ele gostava muito de ouvir som alto, mas também não era em horários impróprios, geralmente era durante o dia e por volta das 8 da noite, 9 horas, 9h30, mais tardar, ele já se recolhia com a caixa de som dele para dentro de casa e de vez em quando tinha alguns amigos aqui, né? Viu essa movimentação também de visitas entrando e saindo. E em relação aos gritos, discussão que teve aí essas especulações na madrugada de hoje, pelo menos os vizinhos com quais eu conversei não ouviram nada, não ouviram esse barulho, não ouviram discussão, mas a prova é tanto de que teve alguma coisa nesse sentido que a gente mostrou, né? Os cadeados, o arrombamento do portão, não sabe ao certo quantas pessoas vieram aqui para retirar o Rildo da sua residência e cometer esse crime bárbaro que cometeram contra ele, né? E eu conversei com a perita, Taine Tamarturgo também, ela não quis gravar a entrevista, mas falou que o que foi possível coletar de elementos, eles coletaram. E uma das coisas que eu perguntei, mas o que tinha aí que possa servir como prova, né, como material? Então ela disse que tinha vestígios de um material muito parecido com sangue. Não sabe confirmar ainda se trata-se de sangue, confirmando se é o sangue do Rildo ou não, né? Então são materiais que eles coletaram e levaram para continuar esses procedimentos periciais. A gente vai ouvir agora a fala do delegado Douglas Garcia, que estava lá no local onde o corpo, que acabou de ser confirmado, né, que trata-se do corpo do Rildo, foi encontrado ali já nas proximidades de Santa Rita. Vamos acompanhar. Diversas lesões muito graves realizadas por arma branca, né? Muito provavelmente por uma foice ou um facão, né, de polegada relevante. Percebe que nas pernas ali tem um tecido, delegado. Aquele tecido está deixando as pernas amarradas, imobilizando ele, é isso? Sim, exatamente, né? Pela característica, a forma como aquele tecido está ao corpo dele, né? Indica que ele teve suas mãos, suas pernas amarradas, né? Foi trazido para cá. Existe uma possibilidade de ele já ter sofrido diversas lesões em um local diverso desse, e aqui o crime ter sido finalizado, né, com outras violências praticadas. Conseguimos encontrar pelo menos 25 elementos balísticos, mas não deu para precisar ainda exatamente aqui no local a quantidade de ferimentos que ele sofreu. Foi constatado também que ele sofreu golpes de arma branca, ele estava com as duas mãos decepadas e alguns outros golpes também na região da cabeça. Eu vi também outras lesões no braço, é como se tivessem também tentado arrancar os braços, é isso? Pode ter sido que tiveram esse intuito também, mas possivelmente possa ter sido também alguma tentativa de algum tipo de tortura contra a vítima. Dá para ter uma noção do horário que a morte aconteceu? Então, pelo estado de rigidez que ele estava, principalmente dos membros, eu estimaria que por volta de, no máximo, 8 horas, mas é algo que não dá para conseguir até dar uma estimativa tão precisa, porque pela condição que ele estava aqui, exposto ao ambiente, já foi isso, sol também, depois que amanheceu a temperatura, condições de saúde da vítima também, tudo isso pode acabar influenciando nesse processo. Olha, a gente percebe aí nessa fala, né, e pelas imagens que viralizaram hoje nas redes sociais, um crime tomado de muito ódio, muita crueldade, né, das lesões que provavelmente antes de ser assassinado. Fábio, como eu falei, a gente está aqui na rua onde o Rildo morava, em frente à casa dele. A gente consegue
seguiu alguns, né? Tem muito o que falar dele, disse que era uma pessoa boa, uma pessoa educada, que quando chegava falava com todo mundo. A questão do som também nunca foi de passar do horário e o de ser inconveniente. Então, assim, um grande mistério, né? O porquê que esse homem foi assassinado e com tamanha crueldade, tanta barbaridade, a forma como ele foi assassinado, né? Eu volto depois, em um outro momento, porque aqui nesse local a gente falou também com o delegado Felipe Viana, que está dando continuidade aí a esse caso e acompanhou todo o procedimento da perícia. Então, já eu volto com você ainda falando sobre esse caso. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade no sinal da Alamara, mas a informação ela está preservada. O Hildo morava só, certo? O fato dele morar só dá para a polícia um pouco mais de dificuldade, porque não tem testemunha. Ele teve os portões, os cadeados arrombados da casa e levados de lá. A temporalidade do fato é, à noite ele foi levado, não se sabe ainda exatamente o horário que ele foi levado. Eu vou até perguntar para a Alamara qual é mais ou menos o horário que os vizinhos escutam esse barulho. E pela cronologia me parece que ele é levado e logo é executado. Logo é executado. São pelo menos 25 disparos de arma de fogo, fora os ferimentos de arma branca, como eu disse, no pescoço, no abdômen, no rosto. O David traz o detalhe de alguns ferimentos nos ombros, nos braços. Eu concordo com a Alamara que toda essa narrativa da morte do Hildo, ela tem uma impressão muito forte de ódio, de raiva. E o que será que circunda como motivação de toda essa raiva? E mais um detalhe. Eu já disse isso algumas vezes. O criminoso, na verdade, o assassino, ele assina o crime dele. É como se fosse uma identidade, uma digital, melhor dizendo, no crime. Quando arranca as mãos do Hildo, esse crime pode estar relacionado com algo que ele tenha cometido com as mãos. Eu não sei o que é. Não posso precisar o que é. Mas pode ter uma relação forte com algo que o Hildo tenha feito com as próprias mãos, que tenha provocado ódio severo em alguma pessoa. Quem são essas pessoas ou quem é essa pessoa, não sei. Eu acredito, pela experiência, que não foi uma pessoa só. Porque se você vai com uma pessoa, se uma pessoa só vai na casa, arromba os cadeados, uma pessoa só pode demonstrar pouca resistência. E o Hildo poderia lutar com uma pessoa só e conseguir escapar. Acho pouco provável que uma pessoa apenas tenha ido na casa do Hildo, arrancado e o tenha levado para essa área. Mais um detalhe, só para eu seguir, daqui a pouco eu chamo mais uma vez a Alamara. Aonde aconteceu o crime? Se as mãos deles foram arrancadas, decepadas, o fato de decepar um membro desse jeito, se essa prática foi feita naquele local, haveria muito sangue naquele local. Poças de sangue no local. Então pode ser que pela característica não tenha sido decepada as mãos ali, naquele local. Ele já tenha sido executado, a tortura tenha sido praticada em outro lugar e esse local foi simplesmente a área de desova do corpo do Hildo, jogado nessa região assim. Eu acredito que é essa a dinâmica, por não ter tanto sangue no local, devido a ter arrancado as mãos dele. São detalhes que a perícia vai responder e tentar entender a motivação de um crime com tamanho ódio, A família desse rapaz, do Hildo, eu peço que Deus console e que faça entender o que aconteceu, porque ficar sabendo de uma brutalidade dessa
A mãe, já com idade avançada, uma brutalidade dessa com o filho não é fácil. Mas vamos esperar para saber o que foi que aconteceu, o que é que tem por trás de um crime com tanta maldade, com tanta perversidade.